Creio que a igreja está sendo abençoada através dos louvores. Agora vamos dando continuidade a outro tipo de alimento, que é a palavra, que vem direto dos céus, diretamente para nós, preparada para essa noite, preparada para que nós possamos experimentar tudo isso que nós louvamos em adoração, em louvor, sabendo que Ele é o Alfa e o Ômega, sabendo que tudo é por Ele e tudo por Ele. E que nós, quanto mais adoramos, quanto mais louvamos, quanto mais nos entregamos ao Senhor, maior é o poder dEle sobre nossas vidas. Amém? Então vamos orar em reverência ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, meu Pai, por estar aqui mais uma vez na Tua casa, Senhor. E apresentamos tudo que vai ser ministrado aqui, meu Pai, que não seja do meu querer, da minha vontade, mas que seja prevalecido, que o Senhor prevaleça através do Teu Espírito, meu Deus. Que o Senhor venha trabalhar sobre cada coração, sobre cada mente, que possamos receber esse maná que o Senhor preparou para nós. Porque sabemos, meu Pai, que pela nossa força, pelo nosso querer, muitas vezes falhamos. E quantas vezes nós falhamos, meu Pai? Mas nós voltamos à sua casa e falamos: Senhor, dessa vez eu quero ouvir o Senhor. Nessa vez eu vou deixar o Senhor agir sobre mim. Nessa vez eu vou deixar que o Senhor me carregue. E essa noite eu te peço que o Senhor possa cumprir a Tua palavra sobre nós. Que possamos permitir que a Tua palavra, que o Teu amor, que a Tua graça, que seja cada vez mais irresistível sobre as nossas vidas e que possamos viver cada vez mais debaixo dela, sabendo que todo o poder e toda a honra e toda a glória e todo o louvor é para Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui. Abençoa a vida também de cada irmão que estará ouvindo em algum momento e a vida daqueles também que não puderam estar, da mesma forma que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o título dessa ministração eu trouxe a abertura, e aí eu fiquei com isso no meu coração. Eu falei, eu preciso trazer um pouco mais dessa passagem, porque ela é tão bonita e falou tanto ao meu coração, e eu resolvi estudar um pouquinho mais sobre ela e aprender um pouco mais. E uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Isso está no Evangelho de João, se os irmãos puderem abrir, lá no capítulo 9, João 9. Vamos começar já no versículo 1, a gente já pode fazer a leitura. E antes de fazer a leitura, o que está acontecendo aqui, nesse momento aqui, desse capítulo 9? Jesus e seus discípulos, eles estão em Jerusalém, no templo de Jerusalém. E ali teve a festa das cabanas. Se nós olharmos um pouquinho para trás, foi levada uma mulher que foi pega em adultério. Jesus falou que se alguém tivesse algo para condenar, que atirasse uma pedra. Ninguém atirou uma pedra, então ele falou: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Endireita a tua vida. E dali para frente ele é bombardeado, Jesus, é bombardeado pelos fariseus e os mestres da lei, que questionavam, porque não entendiam que o Messias estava ali diante deles, porque eles não acreditavam e não acreditam. E Jesus mostrando quem ele era, o que ele tinha vindo, para o qual ele tinha vindo e por que ele tinha vindo, e comentando até sobre o testemunho dele, e ele falava que ele não se testificava dele mesmo, mas o Pai que estava nele era a outra pessoa que testificava dele, de que ele era e que ele é divino. Bom, em suma, até um determinado momento onde esses judeus falam: você não tinha nem idade de Abraão, você não tinha nem 50 anos, não era nem um ancião quando Abraão veio. E Jesus fala: não, antes de Abraão vir, eu já era. Primeiro, em João 1:1, nós lembramos que eles falam, João, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo já estava lá. Então Jesus já estava antes de chegar, antes de que Abraão fosse encarnado, que viesse em terra.
E eles pegaram Jesus e foram para cima dele. Imagina a situação. Jesus saindo correndo no templo e aqueles homens vestidos querendo pedrejá-lo, querendo bater nele, esmurrar Jesus. E Jesus se escondeu e depois ele saiu do templo e continuou com seus discípulos. E aí, ele, ao passar, já no versículo 1, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Palavra de Jesus. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou aos olhos do homem, então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Repara que foi Jesus que foi ao encontro dele. Não foi ele que foi até Jesus. Jesus saindo daquela situação ali de tensão, que era uma tensão que ele estava, porque acredito que se tinha um bando de fariseu, um monte de mestre da lei indo atrás de você para te dar pedrada, era um momento de muita tensão. Mas Jesus para e olha para aquele homem ali e fala, e os discípulos falam: por que aquele homem está cego? E ele fala: ele está cego porque agora a glória de Deus vai ser manifestada na vida desse homem. Porque Jesus é assim, irmãos. Não precisamos estar fazendo nada para que a glória dele se manifeste. Muitas vezes nós andamos por aí enlouquecidamente fazendo coisas para que Jesus olhe. Mas Jesus já conhece você. É só uma questão de tempo. É só uma questão de approach. E ele está chegando para trazer essa cura, para trazer essa libertação. E aí os discípulos perguntam: Jesus, mestre, por que esse homem está assim? E aí tem uma passagem que eu não vou entrar muito no detalhe, mas é em Ezequiel 1, 18 e 2, fala assim: pois os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Significa o quê? Antigamente se achava que quando uma pessoa, um judeu nascia com algum problema de nascença, ou ele tinha algum problema congênito, que vinha dos pais, dos avós, dos bisavós, isso era porque era o pecado dos pais estavam sendo imputados nos filhos, e aquela maldição ia carregando. É como se de repente eu estivesse hoje pagando o pecado de alguma coisa que meu pai e meu bisavô. Mas se nós sabemos, se todos nós viemos de Adão, nós somos pecadores por natureza. A nossa natureza ela já é em si pecadora. Mas o que ele estava dizendo aqui, que ao pecado, a culpa da transgressão é tua. Se você transgride, você irá ser julgado por aquilo. Não é o meu pecado, não vai atingir a Olívia. A não ser que a Olívia peque. Ela vai ser automaticamente receber a consequência daquele pecado. Então, eles achavam que era por isso que aquele homem estava cego, porque os pais, os avós, os bisavós, é certo, igreja, e é um fato isso, que nós carregamos muitas maldições nas nossas vidas por causa dos nossos antepassados. E é um fato isso. Se nós olharmos nossas vidas, muitas vezes nós estamos amarrados a problemas, a situações que nos levam a pecar. Não é porque nós queremos, é porque nós vivemos isso lá atrás. Nós vamos carregando, por isso quando Cristo fala que é necessário nós nascermos de novo, é porque é necessário que nós larguemos tudo isso lá de trás, que muitas vezes nos faz pecar. Mas não é porque nós queremos, é porque é um fato. Na minha tradição familiar, o meu avô, o meu bisavô,
Eles abusavam das meninas, as amigas da minha mãe, quando iam para lá. Eu não sei que nível de abuso era esse. Meu avô saía, parecia as tias, ele era um tarado, aquele homem. Era! As tias fugiam dele. O vovô Cordeiro, ele tá, não sei onde ele está, mas ele era. E isso foi porque todos eram assim. E quando eu me vi, eu falo porque cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas que cada um precisou passar ou passa. E eu tinha porque pela glória, pela honra e pela misericórdia do Senhor e pela graça, eu estou liberto disso. Foi quebrado não por mim, foi quebrado porque eu entendi, através do sangue, do sacrifício dele, que para que eu seja uma nova criatura, é necessário que eu largue coisas, ainda que eram boas. Porque era. Imagina, o que é pregado por aí? Vai, caramba. E eu vivi a minha parte da minha vida inteira, agindo assim. Eu creio que cada um pode ter os seus problemas, as suas dificuldades, né? Então existe esse tipo de maldição que nós precisamos quebrar. Se você hoje se sente preso por isso, se você se sente amarrado, atado, encadeado por isso, acorrentado, é hora de nós colocarmos diante do Senhor. Porque isso te impede de você caminhar com Cristo. Porque à medida que você olha, porque é muito claro, na hora que você peca e você olha aqui, é muito difícil. Se você está no caminho de Cristo, se você caminha com Ele, cada vez vai ficando mais difícil você se olhar no espelho e aceitar o pecado. Vai chegar uma hora que você vai olhar e falar: eu odeio o pecado. Eu odeio o pecado porque o pecado me tira da presença do Senhor. Porque quando eu peco, eu vejo que eu me distancio. Mas não é que Ele distancia de mim, é porque eu me afasto dEle. À medida que eu me afasto dEle, Ele se distancia de mim, é lógico. E Ele diz que Ele veio para a cura através da obra de Deus. Porque Ele já dá a resposta aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 4. No 3 ele diz aqui: e Jesus disse, nem os pais nem pecaram, mas eu vim aqui, aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida desse homem. E aí, esse homem foi curado para a obra de Deus, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui, 2000 e tantos anos e poucos anos a mais, falando desse homem. E a glória de Deus continua sendo derramada. Reparem que cada cura que há aqui, cada libertação que há aqui, é para a honra e para a glória de Deus. E nós devemos entender que Ele é quem faz. Nós devemos dar o crédito para quem é devido. É para Ele. Porque muitas vezes nós colocamos os créditos em casinhas que não é. A honra e a glória é única e exclusiva de Cristo Jesus. Não tem outra. Não tem outra. E aí, falando dessa cegueira desse homem, ele foi curado fisicamente. Ele era cego, ele não via nada. A partir daquele momento, a palavra diz que ele voltou vendo. Mas eu queria falar que existe uma outra cegueira, que não é essa cegueira física. Existe uma cegueira que ela é espiritual. É uma cegueira que às vezes ela é pior, ouça, igreja, presta atenção. Se você está pensando em qualquer outra coisa que não seja sobre essa cegueira agora, para tudo que você está fazendo e ouve. Porque a cegueira espiritual é que nos tem afastado realmente do Senhor. É o que nos faz, quando o Senhor, Ele vem e arranca de nós essa cegueira. Ele vem e tira esse véu com o qual nós olhamos o mundo de forma deturpada, através dos nossos entendimentos, que muitas vezes são falhos, como nós já falamos antes, que nós vamos trazendo lá de trás, mas nós olhamos o mundo com esses olhos espirituais, acerca daquilo que é correto, acerca daquilo que não é, acerca daquilo que pode, acerca daquilo que eu posso, porque eu posso. Quem falou que você pode?
E os teus olhos veem, às vezes, aquilo que não é verdade. E quando vem Cristo, e Ele nos mostra os nossos pecados, as nossas consciências, a culpa, o engano, Ele revela isso através da palavra dEle. Cristo revela através da palavra. Nós precisamos ter esse entendimento, que Cristo se revela na palavra dEle. Porque no momento em que você está achando alguma coisa, e muitos de nós pensamos muitas coisas, temos as nossas ideias, temos o nosso... Mas quando vem a palavra, ela te confronta, ela fala para você, não é isso que você quer, é como eu estou te falando. Aquilo que você pensava, que achava que era certo, a palavra diz que não é. E aí você fala, e agora? É Cristo, é o Espírito falando para você, tira essa visão escamatosa, essa visão de escama de peixe, que você não enxerga direito, que é limitada. A nossa visão é limitada. Eu estou vendo o Carlos aqui, isso que eu estou usando um óculos potente aqui, é quase um binóculo. Estou vendo ele aqui, ó, mas eu não consigo ver mais para frente. É limitado. A visão do homem é limitada, tanto a física e a espiritual. E além dele nos tirar de cima os pecados, Ele nos une espiritualmente com o Espírito Santo. Uma das primeiras lições que eu aprendi com o pastor Nelson, sentadinho na sala dele, foi que ele me falou, antes de conhecer Cristo, o seu espírito era um espírito que vagava, estou vivo, tenho um espírito, mas ele não estava entronizado com Cristo. Eu não tinha a chama do Espírito Santo, então eu fazia tudo aquilo que eu achava, porque você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos mostra com sons, com gemidos inexprimíveis, aquilo que é correto nos nossos ouvidos e no nosso coração e na nossa alma. Ele vai falando, e o pastor falou para mim, eu falei, mas como? Que espírito é esse? E aí, esse espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, ele habita, e quando ele habita em nós, não tem mais tristeza. Tem luta? Tem, claro que sim. Tem problema? Tem problema, claro que tem. Dificuldade? Tem, claro. Mas quando você sabe, tem a certeza que o Espírito Santo de Deus habita no teu coração, tem algo que quebra tudo e qualquer coisa, que é a esperança, que é a fé. E você fala, nada, nenhuma situação, nenhum decreto, nenhuma norma que não venha do Senhor, que venha de qualquer outro lugar, que não seja do Senhor, tem poder sobre a minha vida. E você assume o poder da tua vida baseado no Espírito Santo de Deus. E você fala, aqui tem um dono, aqui tem um dono, aqui tem um governo aqui nesse lugar. E aí vem a doença, e vem a dificuldade, e vem a luta. Mas você fala, aqui tem um dono. E esse dono habita. E à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai tomando forma, à medida que ele vai tomando uma posição, você fala, meu Deus, aonde que está o problema? Não tem problema, porque o Espírito Santo está em você. E aí todo aquilo que você antigamente chorava, murmurava, desdenhava, caía em prantos, e você vai dar glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus. Os irmãos pentecostais, eles estão o tempo todo falando glória a Deus, e glória a Deus, e é glória a Deus. Porque a glória é de quem? Se não é de Deus. A glória do Senhor, a glória de Deus. Estar aqui hoje é a glória de Deus, é permissão única e exclusiva de Deus. A glória dele aqui nessa noite. E o que mais ele nos faz? Ele nos dá uma nova direção. A cegueira espiritual, nós caminhávamos, legal, vou fazer isso aqui. Muitos de nós ainda fazemos, porque a caminhada é difícil. Mas o Senhor, ele nos dá uma nova direção. Marcos 1,14, arrependei-vos.
Ele nos dá uma nova direção. Mas para ter uma nova direção, tem que ter um arrependimento. Como é que você vai seguir uma direção sem arrependimento? Se eu estou caminhando por aqui, eu estou dizendo que está tudo bem, mas o Senhor fala, não, está errado, tu está errando, tu está pecando. Você está fazendo errado. Se você não se arrepender, Marcos 1,14, você não está numa nova direção. Você está caminhando aquele mesmo caminho. Aí você coloca Jesus no bolso, mas você caminha pelo teu caminho. E você fala, não, deixa que eu controlo. Jesus não quer isso de você e nem de mim. Ele quer um arrependimento sincero. Ele quer uma conversão sincera, autêntica. Uma conversão e convergir daquilo que você faz, que tem feito, que não tem trazido bênção para a tua vida. E isso está na tua mão. Porque Ele já te ensinou através da palavra o que precisa fazer, o que você não pode fazer. É só seguir. É converter, é se converter e converger os caminhos que não te levam a Deus, que não te trazem paz. E por quê? Qual o tamanho da culpa que você carrega dentro de você que não permite que Ele entre e que fale, não é por aqui que você vai. E você fala, sim, Jesus, não é por aqui que eu vou mais. É por onde? Envia-me. É por ali? Eu vou. É difícil. E talvez seja difícil que você entenda isso. Porque se você está olhando com o teu olhar físico aqui, se você está olhando com a tua mente aqui, você não vai entender isso. Porque tem coisas, como Jesus fala para Nicodemos, uma passagenzinha muito rápida, em João 3, ele fala assim, eu tenho vos falado das coisas terrenas, e vocês não têm me entendido. Imagina se vos falasse das coisas dos céus, celestiais. Imagina, igreja, se Ele nos falasse das coisas celestiais. Nós estamos dando um murro aqui com as coisas que estão aqui ao nosso alcance. E Ele falou isso para Nicodemos. E aí, dando sequência, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, e coisas todas ficaram para trás, e tudo se fez novo. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem como você estar em nova criatura sem se converter, sem se arrepender? Você é a mesma criatura, fazendo as mesmas coisas. Só que aí você tem uma placa que você coloca na mão, ou um crucifixo que você coloca no peito. Só que isso não vai te levar para o céu. É necessário se converter. João 3,3, que na sequência ele fala, pois é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Nas águas e no Espírito. Deixar que esse Espírito cresça. O agir é de Deus. Eu não sei a fórmula. Queria ter uma fórmula matemática aqui, como os Pro faz, se a Pro ele vai escrevendo. Eu não sei escrever, não tem fórmula. Porque para Deus é de uma outra forma. Deus ele age com cada um de nós de uma forma diferente. Carla tem uma habilidade para juntar pessoas e ela vai falando com todo mundo, ela acorda já falando de Jesus e dorme falando de Jesus. Quando eu vejo ela está com uma pessoa falando de Jesus, da outra, e eu não tenho essa facilidade. Mas eu admiro, porque eu falo que lindo. E cada um vai ser usado de uma forma. Se permita ser usado por Cristo, para a obra dele. Porque sabe o que ele diz? Que enquanto é de dia, ele falou aqui, dá para estar fazendo a obra, porque de noite já não dá mais. Sabe o que ele quer dizer? Que enquanto nós estamos vivos, nós conseguimos fazer a obra, com a misericórdia, com a permissão e com a graça dele. Mas depois que nós morremos, todas as obras aqui se encerraram. E aí nós estamos esperando uma situação,
um momento, a promoção, a abertura da porta de emprego, ou a conversão do meu marido, a conversão da minha esposa, a do meu filho mudar, caramba! E o tempo cronos, pá. E é isso que o Senhor quer fazer. É essa visão que Ele nos quer dar. Ele quer arrancar de nós tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. Amém? Ô louvor. E aí, esse rapaz foi curado. Não foi curado? A palavra diz aqui, ele foi curado. Só que com a cura, vem a consequência da cura. Porque você imagina, antes você não enxergava, agora você enxerga. Antes eu fazia isso, agora eu não faço. Antes eu mentia, agora eu não minto. Antes eu fornicava, agora eu não fornico. Todo, né? Vamos falando basicamente de tudo. Antes eu bebia, agora eu não bebo. Agora eu fumava, eu não fumo. Só que aí, o mundo não experimentou essa mudança. Você mudou. O mundo continua igual. Então, se nós olharmos aqui na frente, vamos lá no verso 16, desse mesmo capítulo 9, ele fala aqui, alguns dos fariseus disseram, vamos lá, capítulo 9, versículo 16. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. E outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. No versículo 18, os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram aos pais do menino, do rapaz, esse é seu filho, o qual vocês dizem nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Ele era cego mesmo? Versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem. E lhe perguntaram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador, se referindo a Jesus Cristo. Igreja, eu acho que essa parte é a parte mais difícil. Quando Cristo tira a venda dos nossos olhos, nos faz enxergar com uma visão nova. Nós estamos vendo algo que nós não víamos antes. Nós estamos experimentando algo novo que nós não conhecíamos. Estamos tratando e saindo de coisas que nós praticávamos, que era agradável, e que era agradável para os nossos amigos ali. Era conveniente para muitos, porque muitos se desfrutavam dessa situação. Claro que sim. Muitos desfrutam. Mas o mais difícil é o mundo aceitar que você já não é mais cego. Essa é a parte mais difícil. Convencer ao mundo que você mudou. Convencer que você já não é mais aquele homem que fazia tudo de errado. Convencer que você vive uma vida santificada, santa. Por que não santa? Você é santa, é trouxa. Vai morrer daqui a pouco. Vai largar todos os prazeres desse mundo, todas as iguarias, como ofereceu o rei Nabucodonosor, vai deixar tudo isso? E aí é quando o mundo ele vem para cima de você e ele tenta entulhar os teus poços. E tudo aquilo que você cavou, tudo aquilo que você deixou ser movido, deixou com muita dor, como aquele vaso que é mexido, que é tratado ali, que ele é amoldado, e de repente você está construindo um vaso novo, mas é um vaso novo, mas ainda é frágil, porque ainda não está alimentado, ainda não tem a vitamina, todas as vitaminas, e você é um vasinho leve, aí vem fora e a pessoa, né, e às vezes nem são os desconhecidos, os mais próximos, aí dá uma cutucadinha, vamos ver se quebra, tá. Aí dá aquela coisinha, aí vai outro e dá pá,
Aí é no trabalho, tu é trouxa, fazia isso tudo, agora não faz mais. Uma vez só, Marcelo, vamos lá. É uma vez só, aí o vaso começa a quebrar, e começa a rachar, e começa a rachar. E se você não faz aquilo, se você não se rende a isso, você é literalmente jogado para fora. Mas para onde eu vou? Se eu vivia tudo isso, essa era a minha vida. Agora eu conheci Cristo. Eu era cego, agora eu vejo. E agora eu estou com quem? O que eu faço? Em quem eu confio? Para onde eu vou? A pessoa deve falar. E você foi salvo mesmo? Você tem certeza que aquele pastor lá não está te enganando? Tem certeza que a pastora está te enganando lá? Irmãos, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos e ainda vamos passar muito por isso. Independente dos anos que você tenha de convertido, independente de quantos anos você está na casa do Senhor, você vai passar, porque o mundo é assim. Cristo disse que nós seríamos odiados pelo mundo por causa do nome dele. Dá para entender? Dá para entender que a escolha que você fez não foi a mais fácil? Dá para entender que tem um preço quando é tirada a venda do teu olho, que ao enxergar, você passa a ver aquilo que o mundo tenta esconder. Dá para entender que há uma enganação total aí fora, para que nós sejamos robôs, bonecos. E aí fala que isso é ser boneco? Não, como o Robson trouxe lá há muito tempo atrás. Aqui na palavra do Senhor é onde há liberdade. Aqui nós somos livres. Aqui sim é liberdade. O mundo tenta te colocar dizendo que não, você está sendo direcionado. Há um filósofo, Nietzsche, e ele fez uma construção filosófica impressionante, onde ele dizia que as massas, elas que são manipuladas por uma ideia, por um dogma, por uma doutrina, elas são fracas, frágeis, e são repugnantes, são homens fracos, querendo se referir a nós, cristãos, e falava para cristão, e esse era um filho e neto de crente. E ele bateu na igreja, bateu nas doutrinas, bateu em Cristo, bateu na palavra, e ele estava no auge da vida dele. Sabe o que aconteceu um dia com ele? Ele estava andando na rua e de repente ele viu um homem carregando a cavalo. Ele agarrou o cavalo e falou: olha, eu sei o que você está sentindo, cavalo. Eu sei o que está sendo a opressão na tua vida. E esse homem passou 11 anos da vida dele totalmente louco. Todas as ideias dele foram... Ele ficou louco, maluco. Ficou dentro de um quarto, não pensava mais, não havia mais lógica na mente dele. E o mundo é assim. O mundo quer-nos de alguma forma ou de outra, e cada vez mais, porque nós não podemos nos corromper com o mundo. O mundo está corrompido, é fato. Se você precisa de um monte de coisa para a tua felicidade, está corrompido. Precisamos de poucas coisas para a felicidade. A felicidade reside em poucas coisas, em pequenas coisas. E há uma que é a principal de todas: a glória de Jesus. Quando nós temos ela, nós somos felizes. Mas isso é assim. Você está falando, mas é assim. A presença de Cristo, o caminhar com Cristo, abrir mão de todas aquelas coisas que elas preenchem uma parte nossa. Mas se nós somos e entendemos que a nossa vida não se resume só a essa vida, que nós sabemos que há uma vida maior. Jesus falou: estou falando das coisas celestiais e não entendem, mundanas da terra, e vocês não entendem. Imagina as celestiais. Olha a promessa que há em algo que nós não conhecemos. E aí essa afronta do mundo nos machuca. E aí vamos em 1 Pedro 4, do 13 ao 17. Qual é a condição? As lutas que nós precisamos passar em Cristo Jesus. Vamos lá. 1 Pedro 4, 13. Repare que aqui no 13 ele já vai trazer algo diferente do que o mundo fala hoje. Ele fala:
Meus irmãos, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Olha isso. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha, ele nos conclama para nós sofrermos com Cristo. E o mundo fala, não, sai disso. Repara que o caminho é estreito, mas a promessa, ela é eterna. Ele não está dizendo para você sofrer aqui, para você... Mas o sofrimento, mas não é o sofrimento, igreja, não é para a gente sair porque eu estou chorando, não. É sofrimento porque a gente sabe que as lutas vão acontecer. Mas quando elas acontecerem, nós sofrermos, nós entendemos que nós temos um Deus Consolador, alguém que está ao nosso lado o tempo todo. E nós não precisamos sair por aí desesperados, porque Ele nos consola à medida que nós choramos. À medida, o tamanho da nossa dor é proporcional ao consolo de Cristo. Amém? Para nós não nos abatermos com o julgamento do mundo, que o inimigo ele quer entulhar os nossos poços. João 8, 15 e 16. João 8, 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 8, do 15 a 16, ele fala: vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Julgamento do homem. Irmãos, cristãos, não deixa que o ímpio julgue você com uma visão ímpia. Cristo está dizendo, o meu julgamento é perfeito. Eu julgo conforme não com a minha vontade, mas com a vontade do Pai. Muitas vezes nós estamos indo para casa derrotados. Eu sou um que muitas vezes sou abatido por causa do trabalho. Muitas vezes. Carla sabe como eu chego lá destruído. Chego assim. E ela fala, Marcelo, não permita que o julgamento do homem te derruba, te destrua. Não permita. E muitas vezes nós estamos assim. Aquela pessoa que mais do teu trabalho, ou a pessoa que você mais gosta, de repente profere uma palavra, lança uma palavra, e aquilo, pá, entrou e você cai. Aí fica com aquilo. Nessa hora, parece que está você e não existe mais ninguém no mundo, é só você e aquela dor. E é nessa hora que Cristo está ali. É nessa hora que, quando é proferida e lançada uma palavra do julgamento humano, do homem, que não provém de Deus, é a hora que você fala, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu preciso confiar. Eu sei quem está comigo. É isso. E ela fala, eu falo verdade, Cacai. Eu dou glória a Deus. Porque a gente muitas vezes acha que, não, eu estou caminhando com Cristo e dá tudo bem, que Ele vai me colocar. Ele coloca. Ele coloca. Só um breve testemunho, nossos pastores gostam muito de testemunho. Eu vou dar um bem, não gosto de ficar trazendo muito porque a glória é dele, mas é bom compartilhar. Eu sou da área de vendas de uma empresa e a gente vende viagens de negócios. Só que muitas vezes você como é que eu posso dizer, você é preterido nos processos, que são os processos maiores e os grandes processos comerciais que te levantam ali como status de um bom funcionário, de um bom vendedor, né? E aí, claro,
você acaba sendo tirado de um, tirado de outro, e, enfim. Só que o Senhor é tão bom, Ele é tão bom, que assim, eu começo a falar com as pessoas, com os gestores das empresas, e eu não sei o que eles veem, eu acho que eles confiam quando eu falo. Aí eu fecho um contrato atrás do outro. Aqueles que eu acho que eu não vou, eles tentam entulhar os meus poços, me tiram. Aí teve uma situação, se estiver filmando já era. Tem uma situação que eu tinha uma reunião, mas eles não queriam que eu ficasse naquela reunião, porque se eu ficasse com eles que tinham que estar, só que o gestor tinha que ser naquele dia específico, aquele dia eles não estariam aqui em São Paulo, estavam no Rio de Janeiro. Os que são os bonzões, né? Eles são bons. Uma conta gigantesca. E aí, vai lá, Marcelo. Sério? Pô, vai lá, Marcelo. Eu vou lá, né? Davizinho, vai lá, vamos chegar lá. O menor, o preterido, aquele que não vale nada, que eu sempre falo com a Carla. Aquele lá que, né, nas reuniões. E foi lá, o menorzinho de todos, e catou e pescou aquele tubarão, uma conta gigante, e no final, todos eles tiveram que ouvir que foi um trabalho excelente, que o preterido, que aquele esquecido era. Então, igreja, por que eu trouxe isso de uma forma talvez um pouco... vai cair, Carlão. De uma forma... A porta caiu. De uma forma rápida, mas para dizer para vocês o quê? Aquilo que o homem quer tapar, os poços que quer tapar, quando é decreto do Senhor, quando é vontade do Senhor, ninguém tapa. Você tem que entender isso. Quando a vontade é dele, quando é determinado por ele, o homem pode fazer, como fizeram com os poços de Abraão, de Isaac, fizeram isso, mas aonde ia Isaac, brotava, aonde ia Abraão, brotava, e aonde vai você, brota, porque você está preso. Talvez esse poço estava fechado, continua nele, sai dele. Lembre-se que Isaac saiu daquele poço, ele foi cavar em outro lugar. Ele não ficou naquele poço, ele foi para outro lugar. Então você precisa entender que aquilo que o homem tenta destruir, fechar, bloquear, travar, Senhor, se for a tua vontade, se você colocar aos pés do Senhor, oferecer e confiar, Ele vai realizar na tua vida, e pode ser quem seja, porque a glória vai ser, a visão vai ser dado, aquilo que é cego vai começar a ver, aquilo que não tinha glória, aquilo que não tinha brilho, vai dar frutos. Amém. E aí vamos chegando ao final. Depois de tudo isso, esse jovem rapaz, que eu não sei o nome dele, imagina, o cara ficou cego durante tantos anos, desde que nasceu, e de repente ele começa a ver, e o que ele viu? Um monte de faraó. Primeiro ele viu Cristo, e logo depois ele viu um monte de de fariseus e de mestres da lei. Faraó, coitado, já não estava nem vivo essa época, né? E eles já estavam lá, esse homem, a visão dele foi dada, mas ele nem pôde aproveitar. Ele devia estar pensando, eu quero voltar a ser cego. Quantos de vocês pensam isso? Quantos? Quando fala que a gente vai ter que passar por lutas. Eu quero voltar a ser cego. Não quero enxergar, tá ruim ver. Era muito melhor antes, que eu não via nada, né? Mas não. Foi tirada a cortina. E esse homem devia estar nessa hora desesperado. Porque Jesus tirou? Porque ele botou esse grude no meu olho, agora eu estou vendo. E esses homens estão dizendo agora, eu fui expulso da sinagoga, porque eles estão dizendo que eu estou falando, fui curado, eu não posso dizer que eu fui curado. Eu fui salvo, não posso dizer que fui salvo. Eu estou mudado, mas eu não posso dizer que eu sou mudado. E nesse momento de desespero, acredito, ele encontra descanso na presença de Cristo. E aí, lá no verso 37, desse mesmo capítulo 9, esse homem, desculpa pessoal, no 35, verso 35,
Jesus ouviu que haviam expulsado aquele homem. E ao encontrá-lo disse, só agora ele falou. Reparem que ele foi curado, ele foi salvo. E só nessa hora que ele chega para ele e fala, você crê no Filho do Homem? E eu pergunto para você, você crê no Filho do Homem? Você que já não tem mais a venda dos olhos, você que enxerga. E perguntou o homem, quem é ele? Senhor, quem é ele, Senhor, para que eu creia? E disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Repara, você já tem visto Cristo. Cristo já está falando com você. Cristo já está trabalhando dentro de você. Muitas vezes nós não queremos enxergar, mas Ele já está aí. Ele já está tocando você, nesse exato momento. Você crê no Filho do Homem? Você crê realmente no Filho do Homem? Você crê realmente em Cristo Jesus, que pode trazer essa cura, que pode trazer a tua salvação, que pode trazer a salvação da tua casa, porque não é só nossa, porque muitas vezes nós estamos sofrendo, não por nós, pelos nossos. Mas se Cristo te curou, Ele não pode curar os que estão próximos a você? Pode. Pode. E aí, ele fala, no 38, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aí fora a gente está cheio de gente que vê muito, né? Essa é a visão que eles veem. E ele fala que ele veio para trazer luz para os que estão na escuridão. Para trazer paz para os que estão aflitos. E aqueles muitos estão vendo aí fora com uma visão totalmente deturpada. Para esses, o Senhor vai manter a cegueira. Porque se você não vai até Ele, se você não permite que Ele faça a obra na tua vida, você vai continuar cego. Mas Ele quer essa noite que todas as vendas, tudo que é véu que esteja hoje te obstruindo a você ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, que seja derrubado. Que você possa e eu possamos viver a plenitude do amor de Cristo, que é simples. Todo evangelho fala na mesma coisa. Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. O evangelho se resume nisso. E nós entendermos que Ele veio por amor para a nossa salvação. Ele entregou a vida dele para a nossa salvação por amor àquele que o enviou, seu único Filho, para a nossa salvação, para que nós tenhamos, que cremos nele, a vida eterna. E é basicamente isso, igreja, sem complicações teológicas, como a Carla fala. É simples, amar a Deus e amar o próximo. Amando o próximo, fazendo isso, a glória de Deus se manifesta. Ela é grande em nossas vidas. E esse era a mensagem que eu queria trazer. Se nós pudermos nos colocar de pé para orar. A pastora quer fazer uma coisa? Ficou faltando o louvor. Pessoal, vamos fazer um louvor aqui? Dá tempo, pastores? Dá? Tinha esquecido o louvor. Vamos aproveitar e louvar, né? Vem, pastor.